Aproveitando que os irmãos estão em pé, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. São João, no capítulo de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. São João, no capítulo 4, e no versículo 4 também. Quem já encontrou diz amém. Que benção, né? Glória a Deus. São João, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler, irmãos. Diz assim: e era ali necessário passar por Samaria. Vamos recapitular? E era ali necessário passar por Samaria. Pode sentar, irmãos, e aplaudir o Senhor nesta noite, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava sentado aqui, eu estava lembrando, quando o pastor Benjamin ainda estava morando em Blumenau, e aí ele esteve pregando num culto lá no Itinga, e aí um irmão falou, vamos lá, eu falei, bora, vamos lá. E quando nós chegamos lá, irmãos, o Espírito Santo de Deus revelou uma pessoa que alguém tinha apostado muito alto, ou pagado um preço muito alto, por inveja, para ver aquela pessoa na cadeira de roda. Eu tenho certeza que o pastor não vai lembrar disso, talvez até lembre, porque eu sei que o pastor tem uma mente muito boa. E aí um irmão levanta a mão, o outro levanta a mão, a congregaçãozinha estava lotada, e eu estou lá tranquilo. E de repente o irmão falou, levanta a mão, todo mundo já levantou, só falta você. Eu levantei minha mão, e ele falou, venha você mesmo. Eu fui para frente, fui pensando, mas inveja tu o quê? Em casa, irmão, se tossisse, tinha que abrir um guarda-chuva, senão a cabeça enchia de cupim. A bicicleta, irmão, tinha um manchão desse tamanho assim, ó, andava na rua pulando igual canguru. E aí eu fui para frente pensando, mas inveja do quê? Aí o servo de Deus falou assim, e para você ter certeza que é Deus que está falando, Ele vai mostrar para você. Eu estava no andaime mais ou menos na altura da janela, ali uns 4 metros de altura, um andaime de uns 50 metros mais ou menos. A gente estava fazendo um muro inteiro no terreno, e o patrão foi lá e mandou comprar madeira para fazer inteiro. E eu estava lá em cima e estava desconfiado. E de repente, irmãos, eu só escutei que estralou e desabou. E eu caí lá de cima. E eu fiquei 15 dias assim, ó. E eu não conseguia caminhar direito. E era para ir para a cadeira de roda. Essa era a revelação. Mas Deus, Ele teve de misericórdia, amém? Deus, Ele mostrou, e eu falei, Senhor, não precisava ter mostrado, porque foi terrível, irmãos, terrível. Mas Deus mostrou, porque Ele é fiel, amém? E é o que eu quero dizer para você que está aqui nesta noite. A promessa do Senhor na sua vida, espera, não chegou ainda, espera mais um pouquinho, vai chegar, a promessa do Senhor vai chegar na sua vida, amém? A promessa do Senhor vai vir sobre a sua vida. O que nós temos aqui nesta noite? E era necessário passar em Samaria. Jesus teve uma necessidade de passar em Samaria. Quem tem necessidade aqui, levanta a mão. Pelo amor de Deus, e quem não tem, né, irmãos? Quem não tem uma necessidade aqui nesta noite? Se a gente fosse abrir a oportunidade aqui, para os irmãos contarem as suas necessidades, nós passaríamos a noite, amém? Sabemos disso, mas contamos as nossas necessidades ao Senhor, e o Senhor, Ele resolve as nossas necessidades, amém? Agora eu pergunto para você, você que conhece, sabe quem é o seu Deus, eu pergunto para você, você acha que Deus tem necessidade? Quem acha que Deus tem necessidade, levante a mão. Quem acha que Deus tem necessidade? Deus tem necessidade, irmãos, amém? A necessidade de Deus estar em Samaria era levar os discípulos para eles comprarem mantimentos, mas a necessidade de Jesus naquele lugar não era esta. A necessidade de Jesus naquele lugar, porque ele sabia que naquele lugar ia se levantar uma missionária, ia se levantar alguém que ia ganhar muitas almas para Jesus dentro daquela cidade. Era uma mulher pecadora, irmãos, que ao meio-dia, na hora do sol mais quente, ela pegava, irmãos, ali
o cântaro para ir buscar água. A hora que todas as outras mulheres já estavam em casa, terminando o almoço, fazendo a limpeza da casa, aí ela ia para buscar água. Ela nunca teria pensado na sua vida que ela ia encontrar com alguém lá no poço de Jacó, muito menos um judeu, porque ela era samaritana. E quando Jesus falou com ela, ela disse: escuta, tu não és judeu, como é que tu vem falar comigo? Sabe que nós não nos conversamos? Aí, irmãos, Jesus puxou um diálogo com aquela mulher, e ela começou, irmãos, a derramar o seu coração, e Deus fez um milagre naquele lugar, através daquela mulher, amém? Deus tem uma necessidade. A primeira necessidade que Deus tem é de adoradores. Aquela mulher saiu dali para adorar a Deus, chamar o povo, despertar o povo. Olha, ela esqueceu do pecado dela, ela esqueceu quem ela era, o que ela fazia. Ela foi por meio da cidade, começou a juntar os homens daquela cidade e dizer: olha, vamos lá para o poço de Jacó, porque lá no poço de Jacó está o Messias, aquele que é prometido do Senhor, enviado do Senhor, ele está lá. E eles começaram a chegar-se a Jesus, e Jesus ali fez um grande milagre naquele local, amém? É a primeira necessidade que Deus tem, de adoradores, pessoas que adoram. Nós vimos muitos cantarem, passarinho canta, amém? O galo canta de madrugada. Tem muitos que cantam, tem uns que louvam também, mas tem os que adoram, e adorar é diferente, amém? Quem sabe o que é adorar, levante a tua mão e glorifica o Senhor. Nós temos que adorar a Deus, irmãos. Cantar é fácil. Um pastor, irmãos, ele foi convidado para uma escola, ia ter um evento, e levaram aquele pastor, e ele chegou lá naquele evento, tinha lá todos os tipos de pessoas, de todas as denominações, e ele olhou para aquele povo e falou: olha, eu gostaria de abrir algumas oportunidades aqui. Aí de repente foi um moço lá e falou assim: ó, pastor, eu sei cantar, então canta. Ele subiu lá, pegou o microfone, cumprimentou a igreja e falou: beleza aí, irmãos? Aí começou a cantar: Jesus no Ipanema, Jesus no Calçadão, Jesus da favela no meu coração. Empolgou o povo, mas não fez resultado nenhum, amém? Não fez resultado algum, porque ele só cantou. O pastor falou: tem mais uma oportunidade. Foi um moço galanteador, bonito lá, peito estufado, e ele chegou lá com aquele vozeirão de locutor, e ele começou a dizer assim: ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o povo ficou olhando para ele. Aí o pastor falou: tem mais uma oportunidade. E aí naquela escola trabalhava um senhorzinho, velhinho, que era o jardineiro, o zelador da escola, que era da igreja desse pastor. Ele subiu lá, pegou o microfone com a sua roupinha de serviço, trêmulo já da idade, a voz já cansada, e ele começou a recitar o mesmo salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o pastor começou a olhar para a plateia, ele começou a ver o povo começar a dar glória a Deus, falar aleluia, e começar a derramar lágrima. Aí o pastor pôde entender: o primeiro ele sabia o Salmo 23, mas o segundo ele conhecia o Deus do Salmo 23. Você conhece o Deus do Salmo 23? Levante a tua mão e adore o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui para abençoar a tua vida, Ele está aqui para dar vitória para você, para mudar a situação da sua vida, através de você nesta noite, amém? Louvado é o nome do Senhor. Aí é que está a diferença, irmãos, entre você fazer de uma forma e fazer de outra. Deus tem uma necessidade, a segunda necessidade, irmãos, e essa é a maior necessidade de Deus, que é de ceifeiros. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem colocar a mão no arado. Houve um tempo, irmãos, atrás, que muita gente queria ser obreiro. Muita gente queria ser pregador, muita gente queria estar na presença de Deus em cima de um púlpito, pagava um preço de oração, 6 meses de oração, e se preparava e queria. Hoje, irmãos, o povo não quer mais, devido que, irmãos, a tantas lutas, escândalos e sofrimentos e coisas que vêm acontecendo no meio evangélico, mas é uma necessidade de Deus, de pessoas que venham para
para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, para ganjear para o Senhor, para, enfim, irmãos, fazer as coisas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Todos digam glória a Deus. Aleluia. Há uma necessidade do Senhor, uma necessidade grande do Senhor nesta área. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos visto, irmãos, esta necessidade a cada dia que passa, irmãos. Cada dia, irmãos, as pessoas eles têm se afastado de fazer a obra do Senhor, têm desanimado de fazer a obra do Senhor. O cotidiano, irmãos, a correria do dia a dia, as coisas, irmãos, têm impactado o ser humano de uma forma tão grande, em que tem tirado, irmãos, essa atenção do povo de servir ao Senhor. Aquela mulher, irmãos, ela começou a conversar com Jesus, e ela disse: olha, tu és judeu, me explica aqui, eu sou aqui de Samaria. O povo antes adorava aqui no Monte Gerizim, aqui era o monte da adoração, era o monte onde o povo vinha para adorar, para servir o Senhor. Aí, irmão, Salomão estabeleceu o templo, e aí Deus manifestou a glória dele lá em Jerusalém, e aí o povo começou a adorar Deus lá em Jerusalém. E aí, irmãos, começou essa briga entre aquele povo, entre o Monte Gerizim e Jerusalém. E Jesus olhou para aquela mulher, 4:23, e disse assim: mulher, quero dizer uma coisa para você, e esta hora já é chegada em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quem consegue compreender isso, diga glória a Deus. Nós vimos, irmãos, hoje muito barulho. Nós vimos hoje, irmãos, muitas coisas acontecendo, muitas formas, irmãos, de tentar, irmãos, levar o povo. E, enfim, irmãos, eu lembro que uma vez, eu desde pequeno sempre fui envolvido com a obra de Deus. O meu irmão muito mais ainda do que eu. E eu estava num programa de rádio lá em Tubarão. E aí tinha um jovem lá fazendo um programa de rádio de uma igreja, e ele pregando lá e falando, saiu de dentro do estúdio, foi lá para o lado de fora, era num prédio, tinha uma área, acendeu um cigarro e começou a fumar um cigarro. Eu fiquei olhando aquilo, era novo, tinha lá 10 anos, 9 anos, e aí ele chegou e falou assim: eu não entendo, lá na minha igreja, lá tem quadra de esporte, lá tem isso, lá tem aquilo, e o jovem não fica lá na igreja. E eu vejo que a igreja de vocês, todo o programa de rádio aqui, vem um monte de jovem, um monte de gente que quer falar de Jesus, fazer as coisas, e lá não tem. Eu falei: sabe por quê? Lá pode ter quadra de esporte, lá pode ter campo de futebol, lá pode ter piscina para o povo, lá pode ter mesa de sinuca no fundo da igreja, para o povo jogar uma sinuquinha, pode ter tudo isso, não vai segurar ninguém na igreja. O que segura o jovem, o que segura o crente na igreja é o Espírito Santo de Deus. Quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, o povo permanece na presença do Senhor. Quem pode glorificar o Senhor nesta noite? Não é, irmãos, com muitas coisas, com isso, com aquilo, é mínimas coisas, mas só que essa mínima coisa é importante, é o crente buscar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há uma defase muito grande na igreja, irmãos. O povo não quer mais buscar os dons de Deus, o povo não quer mais orar, o povo não sabe mais o que é jejuar, o povo não sabe mais o que realmente é pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu lembro, irmãos, um dia no Mato Grosso, a gente estava orando, tinha um caba na frente da igreja, ele chamava todo mundo de vivente. Ele falou: vivente? Eu ontem vi um negócio da igreja que eu não acreditei, era de noite, se fosse de dia até eu ia entender, porque como no Mato Grosso é muito quente, eu não sei se os irmãos já observaram, quando você está viajando na BR, alguma coisa assim, está muito calor, você olha ao longo assim, o asfalto fica fumegando, parece que tem fogo, tá? Aquela librina do calor. E ele falou assim: olha, mas é de noite, não dá para compreender, mas quando eu olhava para a parede da igreja, eu via subir fogo na parede da igreja, a igreja estava fumegando, tinha fogo na igreja. Sabe por quê? Porque o povo estava lá dentro buscando a presença do Senhor, procurando ser cheio do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor nesta
nesta noite, adore o Senhor nesta noite, adore o Senhor nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Rabacandarabaçu de candarabai, orianda labaste candaramandei, candarastu medei candarabanai. Segundo Pedro capítulo, 1 Pedro capítulo 2:2, fala: deseja ardentemente, como um recém-nascido deseja o leite materno, não um leite adulterado, mas um leite original. Assim o crente tem que desejar ardentemente as coisas do céu, as coisas de Deus. O crente tem que aceitar esta chamada do Senhor na sua vida e desejar, e desejar, e desejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Arabacanda labassuri micanda lamanai. Quando, irmão, Jesus chegou na casa de Zaqueu, Jesus chegou na casa de Zaqueu, publicano, pecador, rejeitado pelo povo. Onde ele passava, o povo tacava pedra, porque ele era um ladrão que roubava, minava do povo. E quando Jesus chegou na casa dele, não precisou falar muito. Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus, Jesus continuou olhando para ele olhando para Jesus. O coração dele começou a arder, e ele disse: Senhor, hoje eu aprendi uma coisa, eu vou restituir aquilo que eu roubei, eu vou dar para o povo de tudo que eu roubei, de volta 4 vezes mais. E ele começou a devolver. Aí alguém dizia: escuta, esse não é Zaqueu, não é o cobrador de imposto, esse não é o que roubava de nós. O que é que está acontecendo com ele? Como que ele está aí distribuindo dinheiro para o povo, devolvendo a mais para o povo? É porque o Espírito Santo de Deus entrou na vida dele, e quando o Espírito Santo de Deus entra, tudo começa a mudar. Lá em São Mateus capítulo 13, 44, a Bíblia diz que um homem, ele cavou, e ele encontrou uma pedra preciosa. Ele foi, tampou de novo, vendeu tudo que ele tinha e foi lá e comprou aquela terra. Por que que ele comprou? Porque ele sabia que lá tinha uma pedra preciosa. E eu quero dizer para você que esta pedra preciosa está aqui nesta noite. Levante a tua mão e adore o Senhor. Aleluia! Você quer ser curado nessa noite? Glorifica o Senhor. Você quer que o Senhor resolva o teu problema? Glorifica o Senhor. Você quer que o Senhor faça alguma coisa? Adore o Senhor. Lembre de Jó. Jó, na hora da luta, da dificuldade, o que ele estava fazendo? Orando pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudava a sua sorte. Não lembre só de você, lembre dos outros. Lembre das almas que estão na sarjeta, daqueles que estão na cadeia, daqueles que estão sofrendo. O Senhor te chamou, te resgatou, te colocou aqui dentro, colocou nós aqui dentro. E o que nós estamos fazendo para o Senhor? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. São Mateus 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor os revelará a sua aliança. Louvado é o nome do Senhor. Lá em Jó, irmãos, capítulo 17, 3, se não me foge da memória, Jó diz assim, ó: quem vos dará o penhor, e vai ser o seu próprio fiador. Você já viu eu chegar aqui no pastor Benjamin e falar: pastor, eu preciso que o senhor me empreste uns 10 mil reais aí? Tem como? Tenho. Mas é o seguinte, pastor, eu não tenho fiador. Não se preocupa, eu mesmo assino para você aqui. Vocês estão compreendendo o que é isso? Deus te deu um penhor, e Ele ainda assinou embaixo, porque Ele tem confiança em você. Levante a tua mão e adore o Senhor nesta noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A necessidade de Deus de adoradores. A necessidade do Senhor. Pessoas, irmãos, que quando é para vir na igreja, eles dizem: puxa vida, eu vou ter que ir na igreja. Eu não acredito que hoje é dia de culto, eu tenho que ir na igreja. Os irmãos já viram isso? Eu tenho que ir na igreja hoje. Não falou, glória a Deus, hoje é o dia de ir para a igreja. Irmãos, o pastor falou: tem como você vir? Eu falei: venho.
3 horas da tarde eu juntei a turma, eu falei, o patrão falou, vai dar um tornado aí, e fica trabalhando até mais tarde aí, escora essas paredes, porque vai, eu falei, tornado nada, eu estou vazando, e agora mesmo, eu saí, irmão, lá do Ervino, era 3 horas da tarde, eu cheguei aqui em casa às 5h30, é facinho de vir ali, 40 quilômetros, saí de lá 3 horas para chegar aqui em casa às 5h30, para os irmãos terem uma ideia. Mas nós temos que ter esse desejo, irmãos, de fazer a obra do Senhor, amém? Eu confesso aos irmãos, eu passei uma luta muito grande, eu passei um período muito difícil na minha vida, e há uma luta, irmãos, travada, uma guerra travada, mas uma coisa é certa, eu sei que a vitória vem do Senhor. Eu não vou, irmãos, aqui contar o que foi, o que não foi, o que aconteceu, Deus sabe. Eu sei que uma coisa é certa, eu estava na BR, irmãos, tinha um corcel velho, o chamado rasga-terno, coitado dos irmãos, cada um que entrava no corcel rasgava o terno, era o tal do rasga-terno, e eu estava vindo, irmãos, de um culto chorando, e eu falei com Deus assim, Deus, mas por que, Senhor? Por que essa pessoa, ele é capaz de fazer isso? Qual é o motivo? Por que, Senhor? E eu chorando ali, irmãos, quase que não conseguia dirigir. E aí, na hora eu lembrei de Paulo, e Paulo dizendo assim, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Eu falei, Paulo devia estar louco, aonde que o negócio desse aí contribui para o meu bem? Foi quando eu vi a voz do Senhor, irmãos, o Senhor falou assim, sabe por quê? Porque os teus amigos, eles oram por você, mas os teus inimigos faz você orar. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, amém? As coisas de Deus são perfeitas, irmãos. As coisas de Deus são perfeitas. Não importa, irmãos, o que nós passamos, as coisas do Senhor, elas são perfeitas. Amém? Quem vai procurar, irmãos, essa noite, suprir a necessidade de Deus, levante a mão aí. A necessidade de adorador. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, cantar é assim, louvar é assim, adorar, irmãos, é assim, amém? Adorar, irmãos, é se entregar para o Senhor. Esse dia eu vi um pastor na internet falando assim, cuidado, não brinca, a irmã às vezes fala assim, taca o tamanco nele, aí você vai querer zombar da irmã lá, não zomba não, só ela e Deus sabem o que eles estão falando. Não brinca, porque Deus conhece, aleluia, Deus conhece, Deus sabe, não brinca, preste atenção, olha a lição nesta noite do camarada empolgado, vozeirão de locutor, apresentador de programa, apresentador de jornal nacional, estufou o peito, mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer aquele humilde, aquele que conhece, aquele que sabe o Deus que tem, aquele que sabe o Deus que está servindo, aquele que sabe o Deus que está adorando. Um dia, irmãozinho, tinha um jovem na igreja empolgado, sempre tem alguém empolgado, né? E aquele jovem, viu? E ele mandava bilhetinho para o pastor, dá uma oportunidade para me pregar, pastor, empolgado. E um dia o pastor deu a oportunidade, a igreja estava lotada, o púlpito estava uns par de obreiros aqui. Ele subiu na tribuna, cumprimentou a igreja, fez aquele alvoroço todo e falou, irmão, hoje essa tribuna vai ficar pequena para ver. E aí ele foi procurar o texto da Bíblia e perdeu o texto. E aí já começou, pois é, aleluia, glória a Deus. Ele começou a se arrumar, já foi botando paletó para dentro da calça também. E não saiu nada, e ele desceu do púlpito e dobrou o joelho do lado do irmãozinho lá experiente, cheio do Espírito Santo. Aquele irmãozinho olhou para ele e falou, você só inverteu a situação. Se você tivesse subido do jeito que você desceu, Deus tinha te honrado. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Se ele tivesse subido humilde como ele desceu, ele teria descido exaltado como ele subiu no altar. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente olha, eu não sei, irmãos, se todos são assim, mas, irmão, eu falo para vocês uma coisa. Quando eu vi o pastor, eu estava vindo na estrada, eu ouvindo o rádio, e o pastor falou assim, irmãos, hoje vai estar o pastor Salésio pregando.
Quase que eu tive que parar o carro, irmão, passar o volante para o meu filho, mas deu uma tremedeira, deu um suador. Meu Deus do céu, sabe por quê, irmãos? A gente tem que ter essa preocupação, irmãos. Eu não sei se os obreiros são assim, os obreiros que empregam, eu não sei se vocês têm essa mesma preocupação, mas irmãos, eu tenho um desespero tão grande, irmãos, antes de subir no altar, me dá uns 3 tipos de calafrio, porque, irmãos, isso aqui é sagrado, isso aqui, irmãos, é santo, isso aqui não é nosso, isso aqui é do Senhor. É como eu falei já, irmãos, se fosse para fazer alguma outra coisa, talvez uma palestra, qualquer outra, é fácil. É fácil. Vamos falar de cal e cimento, é comigo mesmo. Vamos falar de construção aqui. Eu venho aqui, vou falar 2 horas de construção. Agora, irmãos, quando compete isso aqui, ó, isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. Aleluia, isso aqui é responsabilidade. Nós podemos, irmãos, ter as nossas horas de brincarmos, enfim, mas isso aqui, irmãos, é responsabilidade. Amém? Eu não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer. Porque, irmãos, o que sair daqui pode fortalecer, como também o que sair daqui pode destruir. E o sábio Salomão, ele disse o quê? É muito mais fácil você conquistar uma cidade cheia de soldados, com armas. Pega uns 3 camaradas aí, cada um com as armas bom na mão, até a polícia pegar eles, o exército pegar eles, o estrago que eles fazem. É muito mais fácil você conquistar uma cidade forte, cheia de soldado, cheio de arma, do que você conquistar um coração entristecido. Amém? É perigoso, irmãos, é perigoso. E é por isso que eu tenho medo, irmãos. E eu peço a Deus que Deus sempre me dê esse medo. Não é medo, é temor, irmãos. Temor. Que o Senhor sempre me dê isso, para que eu suba aqui, irmãos, e seja fiel naquilo que o Senhor colocar no meu coração. Não importa se é 5, se é 10, se é 15, 1 hora, não importa. O que eu quero fazer é aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? Aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu só quero, irmãos, uma coisa. Que nessa noite, irmãos, nós possamos começarmos a, digamos assim, irmãos, terminarmos essa necessidade de Deus dentro da igreja. Necessidade de adoradores e de obreiros, pessoas que queiram fazer. Quando eu falo obreiro, irmãos, é fazer a obra do Senhor. Às vezes o Senhor manda lá na tua casa, a vizinha do lado chega lá, ai vizinha, eu não aguento mais de dor do estômago. Você não põe a mão na cabeça dela e ora, amém? Você vai lá atrás e fala, tem um pezinho de bordo ali, eu vou buscar um bordinho ali, ó, é bom. Meu patrão foi lá, irmãos, ontem, estou com dor no peito, e eu falei para ele assim, quer uma oração? Eu falei, eu não gosto de oferecer mais. Aí, irmãos, chegou o dono da obra, conversa vai, conversa vem, ele acabou indo embora e eu não orei por ele. Aí, quando ele saiu, eu fiquei apavorado. Aí, eu mandei mensagem para ele, mandei 1, 2 mensagens, eu falei, e daí? Ele falou assim, rapaz, eu estou parado na rua aqui, não estou conseguindo mais dirigir de tanta dor no peito. Eu vou parar um pouquinho aqui, daqui a pouco, irmãos, a esposa dele mandou as fotos dele, ele já estava lá no hospital, estava infartando, mas graças a Deus, irmãos, Deus colocou as mãos, a gente orou lá mesmo assim, e Deus colocou as mãos, e hoje ele já estava em casa, amém? Então, irmãos, tem hora que eu tenho uma experiência comigo, irmãos, disso, porque uma vez eu estava trabalhando na casa de um homem muito rico, e a gente fica constrangido, né, irmãos? A pessoa é rica. E aí eu via que aquele homem estava doente. Aquele homem não estava bem. E o Senhor me impulsionava, ora por ele, ora por ele, ora por ele. E eu falava, mas Senhor, eu estou sujo aqui trabalhando. E aí foi no sábado, irmão, eu fui para casa, tomei um banho, falei para minha esposa, eu não aguento mais, eu tenho que fazer algo. Peguei minha bicicleta, voltei correndo lá, toquei a campainha. Quando toquei a campainha, a filha dele veio, atendeu. Eu falei, cadê seu pai? Aí ela falou assim, a mãe acabou de levar o pai bem mal para o hospital. Eu falei, aonde? Foi lá para Chapecó. Irmão do céu, isso entrou uma luta tão grande dentro da minha vida até hoje. Eu não consegui mais falar com ninguém daquela casa, eu não sei o que aconteceu com aquele homem. Mas, irmão, vou falar para vocês, a semana seguinte foi a pior semana da minha vida, eu pedindo a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque o Senhor mandou eu fazer. Por que eu não fiz, irmão? E se aquele homem morreu? E um dia Deus vai requerer de mim? Porque ele morreu, amém?
Então, irmãos, é isso que nós temos que fazermos, irmãos. Termos essa certeza, irmãos, de sermos adoradores e sermos, irmãos, o ceifeiro dessa seara maravilhosa do Senhor. Fique de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amado Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Senhor. Ó Deus amado. Aleluia. Louvado é o teu nome. Engrandecido é o teu nome, Senhor. Engrandecido é o teu nome, Deus. Aqui adoradores dessa noite. Aqui adoradores dessa noite, Senhor. Ó Espírito Santo, aleluia. Anda lá basuri me anda lá bacanda lá manai. Ah, meu Deus, quantas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas faz tempo que não fala mais em línguas. Quantas pessoas que têm o dom da profecia e já não profetizam mais. Quantas pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não conseguem mais. Alguma coisa tem prendido a atenção desta pessoa. Eu repreendo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra toda frieza, caia por terra todo desânimo, caia por terra toda preocupação, caia por terra todo problema, toda enfermidade, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai adorando o Senhor nesta noite, sinta a presença do Senhor, sinta a presença do Senhor aqui nesta noite. Canda lá basuri anda lá mandai, te candarás tu mei te candarai, xeramandas terei decai, urie mandá chorei decai, mandagaçu de candaramanai. Espírito Santo, enche a tua igreja, enche a tua igreja, enche a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos, Senhor, nós cremos, ó Deus, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, vamos receber o pastor Benjamin nesta noite. Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo prossiga falando no coração dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai. Levante tuas mãos para cima, receba um raio de luz. Cante comigo, aleluia. Bem forte, irmãos. E cante comigo, aleluia. Vamos de novo, bem forte. Você veio buscar, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levanta a mão assim. Cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Cante comigo, aleluia. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe. Mas do céu ele desceu. Isso, levante a voz.
Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado. Foi ali para encerrar.